Sim, professor. Então, beleza. Então, vamos... Agora a gente vai iniciar a aula, como se fala, do coração, tá? Deixa eu ver alguma coisinha aqui. Então, vamos iniciar a aula do coração, tá, gente? Vamos lá. Como toda aula, como se fala, a gente já inicia, tem a parte, como se fala, do Atlas, tá? Que a gente usa da Edneia, entendeu? Os 3 rodízios, que a gente está iniciando agora, como se fala, o segundo rodízio, entendeu? Que é do coração, inicia pelo órgão do coração. Aqui explica a mutação do yin yang. Isso não cai na prova, mas vocês fazem com que vocês entendam por que se chama Shao Yang, Tao Yang, Jue Yin, tal. Então vocês têm, como se fala, a mutação do yin yang. E todo mundo, quando alguém perguntar, vocês sabem que o yin yang ele gira anti-horário e ele aumenta a bolinha branca, ele diminui a bolinha branca, ele aumenta a bolinha preta, ele vai fazendo essa mutação para que tenha a vida. Lembrando, para a aula, aqui como se fala, para a aula, como se fala, a gente vai precisar da agulha de 0,5 polegada e a agulha de 1 polegada, tá, gente? Não é uma agulha de 1,5 polegada, são 2 tipos de agulha, certo? Tonificação e sedação da agulha, certo? Isso daí vocês têm que decorar para vocês usarem no dia a dia de vocês. Eu normalmente, o que acontece? Eu regulo, tá? Só quando a pessoa está muito doente, daí eu faço essa técnica e uma outra técnica de nossa família que machuca um pouco mais, que é para resolver o problema mais rápido, tá? Só que assim, o paciente nunca mais volta. Então, raras vezes que eu uso. Só se estiver muito ruim, eu preciso melhorar ele um pouco mais rápido, daí eu uso. Vocês, por exemplo, se estão fazendo um tratamento, tem que fazer isso para estar ajudando ele. Tomar cuidado para não machucar o paciente, né? Para o paciente não ficar chateado e não voltar mais, tá? Então, alguns problemas a gente tem que fazer, tá? Aqui é problema de angulação, tá? De tonificação e sedação. E aqui a regulagem para vocês entenderem, que é para frente, para trás, para cima e para baixo devagarzinho, tá? Tomando cuidado com a artéria, esse negócio. Isso vocês têm que estar decorado, que é o quê? Como fazer a medição. Se vocês entrarem aqui, ó, é no meio do dedão, ó, no meio do dedão. E aqui embaixo, ó, no meio dos 2 dedos, sempre no meio, tá? Nunca na ponta, sempre no meio, entendeu? Ah, eu vou usar o dedinho, é no meio do dedinho. Ah, eu vou usar, como se fala, os 4 dedos, no meio dos 4 dedos, tá? É dessa forma, tá? Hoje é o segundo rodízio, tá? Ele é primo do baço e pâncreas, certo? E é primo também do rim. Então você vê que, por exemplo, o coração, ele é primo do baço pâncreas e ele é também primo do rim. E assim como todos os outros órgãos, tá? Tá? E a gente vai seguindo, tá? Porque o baço pâncreas, ele é primo do pulmão. É engraçado, né? Eles encaixam tudo uma coisa na outra e a doença pode andar. O coração, ele é in, o horário dele é das 11 horas às 13 horas da tarde. Tá? Por isso que normalmente a incidência de infarto é nesse horário de meio-dia, entendeu? Ou é no horário do rim, durante a noite, entendeu? Então, ou do fígado, né? Também. Então a gente tem, como se fala, como tá prevendo algumas coisas, tá? Meridiano do coração. Eles são 9 pontos, tá? Ele se inicia no seu órgão correspondente, no coração, espalhando-se a partir dos vasos das bases, 3 ramos distintos, entendeu? O primeiro atravessa o diafragma
indo se conectar com o intestino delgado, sua víscera acoplada, tá? O segundo ascende ao longo do esôfago, passando pela garganta e a base da língua, indo terminar em contato com os tecidos que envolvem os olhos. O terceiro cruza pelo pulmão, indo emergir no oco axilar, onde inicia seu trajeto superficial correndo pela face medial do braço. Passando pela prega do cotovelo e antebraço, sobe a una, palma, indo terminar no ângulo unguinal mediano do dedo mínimo, onde se conecta o seu meridiano acoplado através de ramos secundários, tá? Lembrando que, por exemplo, a gente faz o exame de pulso, que vocês vão aprender mais para frente, pelo meridiano do coração, tá? Pela linha, né? Então a gente pega o P9, o P8, entendeu? Vocês vão ver isso no, como se fala, na aula do meridiano, tá? O coração, desculpa, desculpa, eu errei. Vocês vão pegar o coração 7, o coração 6, o coração 5, né? O P9 ele fica do outro lado, tá? O coração, você tem o quê? Problema de falta de ar, porque, por exemplo, ele não está bombeando direito e está causando falta de ar. Aperto no coração, palpitação, dor no coração. Esses são sintomas literários, tá? A gente colocou para estar ajudando vocês. Parte vascular, sensação de calor e rubor no rosto, calor na palma da mão, suor noturno, entendeu? Varizes, tá? Boca e língua, boca seca e sede, rigidez na língua, língua avermelhada apresentando úlceras, pode apresentar úlceras, braço, dor, adormecimento ou formigamento no braço ou ao longo do meridiano, parte mental, nervosismo, insônia, falta de memória, muito sono. Lembrando que falta de memória está interligada tanto ao coração como ao estômago, tá? Normalmente a falta de memória também é o estômago. Sintoma e sinal de excesso de energia, boca seca e sede, dor no coração pré-cardial, dor no trajeto do meridiano, rosto avermelhado, ansiedade, insônia, língua rígida, apresentando coloração avermelhada, úlcera e aumento de pulsação. Sintoma de insuficiência é muito raro, tá? Dispneia no esforço, falta de ar no esforço, isso é verdade. Tá? Aperto no peito, depende, entendeu? Isso aqui é literário, eu estou comentando com vocês porque pode ser que esteja certo ou não. Palpitação, olha, só se a pessoa tiver o coração inchado, esse negócio, está com um problema muito sério, ela não está conseguindo nem respirar direito, daí pode ser. Mas normalmente, por exemplo, palpitação é excesso, tá? Muito sonho é excesso, insônia é excesso, calor na palma da mão é excesso, hipertranspiração é excesso. Hipertranspiração à noite, ela é vazio de yin falso yang, normalmente. Então é um problema do yin do rim. Tá? Então a gente tem que tratar isso, e normalmente a língua é vermelhada. Isso, por exemplo, não é deficiência do coração em si, tá? Falta de memória, também não. Entendeu? Membros frios. Membros frios pode ser inversão de energia. Como assim? O coração, ele é fogo. Ele tem que descer para os rins para esquentar os rins. O rim, ele é água. Ele tem que subir a energia do rim para esfriar o coração. Esse é um ciclo de energia. Quando é cortado no meio do corpo e o coração fica concentrando a energia em cima do peito e o rim, a energia embaixo, a, não tem a transmissão de energia do rim, que apaga o fogo do coração, que é a água, e o coração não desce para o rim para esquentar. Normalmente fica com os membros frios, a pessoa tem problema para engravidar, certo?
Tem alguns outros problemas, mas no futuro, uma pessoa dessa, com esse tipo de coisa, pode gerar um infarto. Por quê? Porque o fogo fica acumulado no coração, ele não esfria e pode causar isso. Também pode causar também queda de cabelo, a pessoa ficar com o cabelo sem cabelo, porque o rim, ele tem que, como se fala, fazer a circulação, certo? Junto com o coração. E pode gerar uma secura nos rins, isso, tá? Gerando securas no rim, pode ter queda do cabelo, tá? Vamos lá. 5 dos 9 pontos especiais. Na realidade, o coração só tem 9 pontos, então são todos os pontos, né? Então vamos lá. Lembrando uma coisa: coração e fígado a gente nunca tonifica, a gente sempre seda. No máximo, alguma coisa que tiver de problema que você precisa, se regula. Quando que eu sei que a pessoa está com deficiência do coração? Ela não está sentindo o tato, certo? O tato são duas coisas que a pessoa não sente o tato. Pode ser que ela rompeu o nervo, três coisas. Rompeu o nervo, ela pode estar com hanseníase, ou ela pode estar com o coração inchado, certo? Está bem inchado. Quando é o coração, que é normalmente o que a gente vai ver, quando a pessoa está com o coração bem inchado, como assim? Ela está com doença de Chagas, por exemplo, ela tem um problema hereditário no coração, ela tem algum problema cardíaco sério. Primeiro que você vai identificar isso porque o lábio dela é roxeado, certo? A língua dela também é roxeada. Por quê? Porque ela não está tendo circulação de sangue corretamente, tá? O lábio é baço e pâncreas e a língua é o coração, pela medicina chinesa, tá? Então, essa pessoa, é difícil encontrar, quando você encontra, por exemplo, uma pessoa que está indo no seu consultório, normalmente é uma pessoa de idade, ela tem acima de uns 80 anos, tá entendendo? Ou ela já teve um infarto, tá entendendo? Então você encontra isso. Mas mesmo pessoa com infarto que já teve, eu nunca peguei uma pessoa que não tinha um tato. Eu só vi uma pessoa que não tinha um tato quando ela estava realmente com o coração inchado, ela estava na fila de transplante. Normalmente você vai ver essa pessoa cansando muito. Então isso é deficiência. Cláudio, eu tonifico? Não. Não, porque você não sabe a quantidade de tonificação. Nesse caso, que uma pessoa está desse jeito, você vai ter que fazer o quê? Você vai dar a sopa para ela. E aumentar a energia do rim, entendeu? Sempre começa pelo rim. Vai regular a energia do baço e pâncreas. Você vai ver, por exemplo, se fazer algum ponto, como se fala de ponto de alarme do coração, certo? Você pode regular, tá entendendo? Então você pode fazer algumas coisas nela no dia a dia, mas ela tem que tomar sopa. Por quê? Porque a sopa vai regular todos os órgãos e vísceras e vai ajudar ela a ter mais energia, entendeu? Porque o coração estando fraco, ele vai atacar o baço pâncreas. O baço pâncreas estando fraco, ele vai atacar o pulmão. O pulmão estando fraco, ele vai atacar o rim. O rim estando fraco, vai atacar o fígado. O fígado estando fraco, ele vai atacar o coração. É um ciclo. Então você tem que ajudar essa pessoa a estar se recuperando. Ah, Cláudio, mas ele vai ter que fazer transplante. Tudo bem, ele vai fazer transplante, mas você está ajudando ele a conseguir chegar no transplante, porque muitas vezes esse tipo de pessoa começa começa a energia a baixar, a baixar, a baixar, e você repara que ela começa a ter problemas sérios, certo? E ela morre, entendeu? Por isso que você para qualquer problema muito sério que a pessoa tenha, aparece na sua clínica, entendeu? Você tem que dar sopa para ela, tá? E ser sincero com ela. Olha, a gente vai estar ajudando você, esse negócio, mas você tem que ver com o seu médico, entendeu? Ela nunca pode parar em um tratamento dela para estar fazendo tratamento com você, não importa qual doença que seja, tá, gente? Nunca, nunca, entendeu? Porque sempre, em qualquer lugar, como se fala até na China, todos os tratamentos são tudo interligados, tá? Ele faz tratamento com acupuntura, até com câncer mesmo, faz a tratamento com, como chama? Acupuntura, com tratamento alopata, com tudo,
certo? Só que lá funciona de outra forma. Você não encontra os remédios nas farmácias, você tem que ir no hospital e comprar na farmácia do hospital, entendeu? Funciona mais ou menos como se fosse nos Estados Unidos, mas, como se fala, nos Estados Unidos você tem as farmácias que tem os remédios, todo esse negócio. Lá você tem que encomendar esse negócio, é mais fácil você ir na farmácia do hospital e comprar as coisas, entendeu? Mas é assim, entendeu? Vamos lá, teoria de mãe e filho, tá? A primeira teoria. Então, lembrando que o coração, o tratamento principal é relacionado com problema cardíaco, mental, calor interno, circulatório, etc. Ponto filho, taquicardia, por exemplo, nós sedamos. Ponto mãe, não se deve tonificar na prática somente o vovô, que é o rim. Então, por exemplo, aqui o ponto mãe é C9, certo? Na teoria de livro se tonifica, mas na prática não. Então, onde eu tonifico? Eu tonifico o rim. Eu colocaria o R3, por exemplo, mas vocês vão aprender isso na aula de rim, não se preocupem, tá? Agora a teoria dos pontos de coração nas suas próprias funções, tá? Vocês entenderam direitinho o que eu coloquei para vocês? Que não pode tonificar o fígado e o coração? Por quê? Novamente falando, vocês não sabem, a gente não sabe o quanto tonificar. Se a pessoa estiver no hospital, ela está ligada com o aparelho, ela está com o oxímetro, está com o medidor de pressão, você está entendendo? Então você tem todo um aparato técnico que vai fazer. Por isso que que, por exemplo, no hospital, se estiver fazendo acupuntura no hospital, você pode até tonificar para estar ajudando a pessoa, só que você vai estar identificando, acompanhando isso, não pode deixar a revelia, né? Opa, desculpa. Eu voltei? Um pouquinho. Ah, não, tá certo. É que eu fui limpar aqui o teclado. Entendeu? Não pode deixar a revelia. Entendeu? Então, vamos lá. Lembrando, pontos e próprias funções, que é incluído ponto fonte, conexão, alarme e emergência. Ponto poço, novamente, é opressão interna. Então, você cai no poço, você está apertado lá dentro. Então está apertando, está te comprimindo. Então normalmente a gente ceda esse ponto, tá? Ele é auspicioso para sedar. Ponto riacho. Você está perdido na mata, você precisa de água, você está com calor. Então ponto riacho tira calor interno. Então você vai tomar água no riacho. Então nós sedamos. Ponto lagoa. Ponto lagoa, a gente está como se fala na lagoa. A lagoa é movimento, né? Você vê em cima da lagoa mosca parada, então você não vê onda na lagoa, é parada. Uma lagoa pequena. Tem lagoas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que são enormes, parece um mar, então tem até onda. Não considera aquela lagoa. Estou falando, você vai numa lagoa no Taquaral, você vai numa lagoa no Parque do Ibirapuera, num parque, por exemplo, da Aclimação em São Paulo, aqui no bosque, eu não sei se tem lagoa lá, entendeu? Então, o que acontece? Lagoas são pequenininhas. Então, o que acontece? Tem lagoas gigantescas. E você repara que tem até mosquitinho em cima dela, esse negócio. Por quê? Porque é água parada. Então, a gente tem que criar movimento na lagoa. Então, a gente regula. Ponto rio. Um ponto rio para vocês verem, por exemplo, para passear, vai no rio Piracicaba. Você cair no rio Piracicaba, você se afoga, porque é um rio forte, tá entendendo? Você olha, por exemplo, os filmes de faroeste do John Wayne, o Rio Bravo, tá entendendo? Que, então é um rio. Se você for para atravessar o rio, você acaba engolindo água, você engasga. Então você tem o que? Tosse crônica. É um ponto auspicioso para tosse crônica, tá? Então você pode tanto tonificar, sedar ou regular. Como é ponto do coração, você só vai sedar ou regular. Ponto mar, a energia de fora para dentro, certo? É um ponto que normalmente nós tonificamos, mas no caso do coração, nós sedamos, tá? Nós não tonificamos. Ponto C9. C9, ele fica no dedinho, na parte de dentro, certo? Bem ali, ó, do lado do intestino delgado. Você vai agulhar para a ponta do dedo, né? Só que, como é pequenininho, tudo você pode colocar também 90 graus e sedar ele na agulha, tá? Ou tira 3 a 5 gotas para sedar, tá? Ele é ponto poço e também é ponto mãe, na teoria, tá? Como é ponto poço, a gente seda, tá?
Se for na teoria de mãe, se fosse outro ponto, nós tonificávamos, mas neste caso não tonificamos porque é o coração. Ações literárias, ele clareia o calor, literário é de livro, tá? Acalma a mente, abre os orifícios da mente, extingue o vento, restaura a consciência, beneficia a língua e os olhos. Indicações literárias: palpitação, dor no coração, sede e sensação de calor, perda de consciência por AVC, distúrbio maníaco depressivo, medo, tristeza, agitação, inquietude mental, dor e inchaço na língua, dor nos olhos, olhos vermelhos, calor no coração, dor no peito, dor de garganta, apoplexia, coma. Indicações por experiência: ponto poço, é para se tirar opressão interna. Pessoa que está com dor no peito, com problema cardíaco, precisa usar. Na prática, não tonificamos o coração e o fígado, somente o rim. Aqui eu coloco aqui de novo para vocês lembrarem, tá? Esse ponto é um pouquinho mais chato. A gente dobra o dedo, a gente fecha o punho entre o quarto e o quinto dedo. Então, mas assim, não fecha totalmente, levanta um pouquinho mais ele. No vídeo eu mostro para você e na aula prática, vocês me lembrando, eu já posso mostrar. É um ponto muito dolorido, tá? Porque é na palma da mão. A gente agulha 90 graus, meia polegada. Tem que tomar cuidado que aí passa uma artéria, tá? Então tem que colocar devagarzinho para não furar ela, tá? Ações literárias: clareia o fogo, calor por deficiência e mucosidade, fogo no coração, acalma a mente, beneficia a bexiga, regula o útero e eleva o aumento de energia no corpo. Isso, ações literárias. Indicações literárias: qualquer problema do coração, palpitação, angina, pictores, diurese, enurese, dor no lado lunar, no antebraço, tristeza, dor torácica, agitação, inquietude mental, coceira nos genitais, dificuldade urinária, prolapso do útero, calor no coração, sonhos inquietantes, sede, gosto amargo, hipomania, urina escura, afta na língua. Indicação e experiência: ponto riacho, para tirar calor interno, fogo no coração, língua inchada, afta na língua, alergia que incha a língua, ferida na língua, língua inchada e lábio inchado. Então, o que acontece? Ponto de ele o C8 é ponto riacho. Só que a gente normalmente não usa muito ele porque dói bastante, tá? A gente usa o próximo que é o C7, tá? Mas assim, qualquer problema de excesso do coração, do órgão ou do sistema do coração, a gente pode usar ele, tá? Só que ele dói muito, por isso que a gente prefere usar o C7, tá? Que a gente vai ver agora. C7, ponto filho, ponto fonte também. Então ele é duplamente para sedar, tá? O C7, vamos lá, ele fica na linha do pulso, tá? Você vai reparar o tendão do lado lunar, que é o lado do dedinho, tá? Dedo mínimo. Ele fica ao lado do tendão. Só que eu tenho uma coisa: o pulso tem o túnel do carpo. Para você colocar esse ponto, se você tiver esticado o pulso, ele não vai entrar direito. Você tem que dobrar o pulso para dentro, que nem na foto, ele está meio dobrado para dentro. Dobrou para dentro, encontra, como se fala, o tendão, ele fica ao lado do tendão. Tem que tomar cuidado que aqui também passa uma veia, tá? Então tem que tomar cuidado. Coloca devagarzinho. Mas ele é o que a gente mais usa ele para várias coisas. Vamos lá. 90 graus, uma polegada. Pode ser meia polegada também, tá, gente? Depende do pulso da pessoa. Normalmente pode usar meia polegada, tá? Só se o pulso for muito grande, entendeu? Ações literárias: acalma e abre os orifícios da mente, nutre o sangue e o coração. Indicações literárias: angina pectoris, neurastenia, psiconeurose, ansiedade, palpitação, dor de cabeça e tontura, epilepsia, insônia, icterícia, dor na axila, dor na garganta, dor no punho, memória fraca. Indicações literárias: distúrbio maníaco depressivo,
Ah, desculpa, ele também é ponto Lagoa. Nossa, ele é ponto Lagoa, filho e fonte. Eles são três aqui. Distúrbio maníaco depressivo, riso impróprio, gritar com as pessoas, tristeza, medo, inquietude mental, agitação, palpitação, língua pálida, estresse, retardo mental em crianças, amenorreia, menstruação escassa, impotência e falta de libido, eczema, coceira, dor causada por espasmos nas costas, tremores nos braços, Parkinson, deficiência adquirida vesícula biliar, timidez, indecisão, depressão, mãos frias. Vamos lá. Ele é ponto Lagoa, filho e fonte. No caso de Lagoa, para fazer movimento, trata específico movimento do coração, calmando, sedando. Ponto fonte, energia de dentro para fora. Mas vamos lá. O C7, ele é um ponto bom para toda a maioria das coisas do problema do coração, inclusive parte mental, tá? Então você já coloca a parte mental. A parte de sangue também ele ajuda bastante, mas em combinação com outros pontos, tá? Mas assim, a parte mental, como insônia, ansiedade, depressão. Lembrando que a depressão é porque pulmão é depressão, mas é quando o coração está atacando o pulmão também. Então, está gerando uma ação excessiva no pulmão. Então, por isso que a gente coloca também no C7, tá? Fora a parte mental, problemas, qualquer tipo de problema no coração, tá? Que a gente coloca ele, tá bom? A gente ceda, entendeu? Muito difícil a gente tonificar esse ponto, não se tonifica, tá? Outra coisa que eu esqueci, quase. O C7, você tá vendo que ele fica na linha do pulso, né? Então, tem o C7, do outro lado tem o P9, que vocês aprenderam na primeira aula. E mais para frente você vai ter o CS7, que é no meio, que a gente vai ver na aula de pericárdio, tá? Então, o C7 e o P9, vocês já podem anotar que ele é para o problema, todo tipo de problema do pulso, de tendinite do pulso, né? Da parte de dentro do túnel do carpo, tá? E vai faltar mais um ponto para a parte de dentro. E na parte de fora, vocês já tem alguns pontos, né? Com o intestino grosso, entendeu? Vocês vão aprender na próxima aula o intestino delgado e depois vai ter o triplo aquecedor, tá? Daí vocês fecham os dois lados do pulso. Então, por exemplo, se a pessoa tiver muita dor na parte de dentro do pulso, usa esses 3 pontos, e na parte de fora, se a pessoa tiver nas costas da mão, esses 3 outros pontos, que são os pontos Yang, tá? Então, é só para vocês verem que, por exemplo, tudo vai se encaixando com o tempo, tá? Vamos lá. C4. C4 ele fica 2 dedos para trás do C7, 1,5 polegada, tá? 90 graus, 1 polegada, tá? Ele é ponto Rio, que é para tosse crônica, né? Ele acalma a mente, controla a rebelião de energia, relaxa os tendões. Indicações literárias. Vamos lá. Angina pectoris, dor nos braços e lado lunar, histeria, edema ou paralisia nas cordas vocais, tristeza, medo, ansiedade, inquietude mental, vômito, náusea, olhos inchados e vermelhos, contração, espasmo, nefralgia, síndrome de Bi do cotovelo e do braço. Quando a gente fala nefralgia, síndrome de Bi, é dor no canal, né, na direção daquela região, tá? Então, por exemplo, a pessoa está com dor no pescoço, que vai do ombro, que vai até o pulso. Isso é uma síndrome de Bi, é uma dor. Então a gente tem que pegar os pontos ligados para esse canal até chegar ao pulso para estar melhorando a pessoa, certo? Antebraço, cotovelo, punho, caso no caminho dos canais do coração e intestino delgado, beleza. Indicações de experiência. Ponto Rio trata a tosse crônica. O fogo do coração, ele domina o metal. Isso é o normal, ele dominar o metal. Mas ele não está dominando, ele está com ação excessiva. Então ele pode gerar, como se fala, tosse. Não só tosse, pode gerar depressão também. Essa é a teoria também de depressão. Só que daí você trata de uma outra forma. Daí você usa C4 sedando, P7 regulando e C7 sedando. Entendeu? Alguma dúvida, pessoal? Não estão Sim, dormindo.
Sim, sim, sim. Você poderia repetir novamente esse último que você falou? C4 sedando, P7 regulando e C7 sedando. C7 sedando. Tá aí no slide, tá escrito. Não, é C4 regulando, C7. Ah, Não, não, ok. C4 sedando, tá escrito aí no slide. Olha, entre parênteses, C4, olha o parênteses do slide. ok, entendi. No slide É tem o parênteses. menos mais menos. Não, não. Ó, menos é sedando. Regulando é mais e menos. E sedando é menos. Ah, ok, Tonificando é mais sozinho, mas não tem nenhum mais sozinho aí. Certo? certo, compreendi. Obrigada. Sempre assim, tá, gente? Entendeu? A gente, se vocês não lembram, por exemplo, a nomenclatura, deixa eu ver. Aqui, ó, aqui é sedando. Aqui é regulando, que é certo? E aqui é sedando novamente. Quando aparece, como se falam, mais, entre parênteses, daí é tonificando, tá? Mas tendo dúvida, pergunta, tá? E marca aí no caderno. Por isso que a gente deixa marcado, porque coração e fígado é muito importante. Se você tonificar e a pessoa tiver um piripaque na coisa, a gente pelo menos documentou isso para vocês acompanharem na apostila, tá? Profesor, então sedando é signo negativo e signo positivo é regulando. É isso. Não, é mais e menos é regulando. Mais e menos é regulando. E sedando é menos. Isso. Y, y el signo positivo también Tonificando. tonifica. Tá bom, obrigada, entendi. C3. C3, ele fica como se fala na dobra do cotovelo. Você segue o C7, você vai encontrar na dobra do cotovelo. Ele fica do lado do tendão, tá? É um pontinho meio dolorido, tá? Você segue a direção do C7 até o cotovelo, você vai encontrar o C3, tá? 1 polegada, 90 graus. Ele remove a obstrução do canal, ele acalma a mente, ele clareia o calor, pelas ações literárias. Indicações literárias: dor no coração, plenitude no tórax, dor na axila, dor no cotovelo, comportamento maníaco, riso impróprio, inquietude mental, ansiedade, olhos vermelhos, boca e garganta secas, fogo no coração, calor por deficiência no coração, sequela de AVC, obstrução do canal, dor de dente, dor de cabeça, dor na nuca e antebraço, nefralgia intercostal, torcicolo zumbido, furunculose e tremor nos braços. Ele é ponto mar, tá? Ponto mar, na teoria, ele é para tonificar, mas na prática a gente não pode tonificar. Ele trata o próprio órgão. Mas é melhor usar o C7 no lugar desse ponto, tá? Então a gente usa o C7 no lugar desse ponto, tá? Lembrando, C7, lembrando que nós sedamos, tá? O C7. Alguma dúvida, pessoal? Claro, né? Se a pessoa tiver com dor, né? A pessoa tá com dor no cotovelo aqui, tá? Então você vai colocar, você tá entendendo? Porque ela tá com dor naquela localidade, como se fala, ela machucou, né? O nervo do, por exemplo, jogando tênis ou fazendo qualquer atividade física, e machucou o cotovelo e está com dor, você coloca. Ah, ela está com um problema, por exemplo, que nem faz sequela de AVC, ela não está abrindo o braço, sequela de AVC. É um dos pontos que você vai colocar, tá? Você vai
colocar o IG11, você vai colocar o CSC3, você vai colocar um outro ponto, como se fala, do pericárdio. Então, você vai colocar, pode puxar, como se fala, para eletroestimulação, para ajudar, como se fala, a fazer o movimento do braço, tá? Então, isso daí vai ser de cada tipo de problema que a pessoa tiver, você vai estar fazendo o tratamento. Nesse caso que eu estou comentando com o problema de cotovelo, vai ser, como se fala, a parte de dentro do cotovelo, não é a parte de fora. A parte de fora você vai usar outros pontos, tá? Nesse é a parte de dentro do cotovelo, que a pessoa não está conseguindo fechar o cotovelo, tá entendendo? Está sem força no cotovelo, entendeu? Então, você vai estar fazendo, para estar auxiliando ela nesse sentido, tá? Mas entre você usar, por exemplo, eu preciso usar com o problema do próprio órgão, prefiro usar o C7, entendeu? Porque é mais fácil de encontrar, mas ele ainda filho e fonte ao mesmo tempo, entendeu? Agora a gente entra nas teorias de tratamento dos órgãos. O coração é o órgão, entendeu? Então a gente usa o C7 e o fonte e D4, que a gente vai aprender na próxima aula, tá? Que é o intestino delgado 4. A gente usa quando? Quando a pessoa fez cirurgia do coração, infarto do miocárdio, está com problema realmente no órgão, com angina, entendeu? Lembrando que no futuro vocês vão aprender pericárdio, e pericárdio é a membrana que envolve o coração, ele trata também a dor, o problema do coração, entendeu? Então, o problema do coração, você trata também a parte mental, e o pericárdio, ele trata mais a parte física do coração. Tem uma parte do pericárdio, tem alguns pontos do pericárdio que trata mental, mas ele é mais a parte física do coração. O coração é a parte do sistema do coração como um todo, desde a parte mental como o próprio coração, certo? Entenderam, pessoal, o que eu coloquei? Hein, pessoal? Entenderam direitinho? Poderia repetir, por favor? Desculpa. Isso, por favor, pode repetir? O coração, ele trata tanto a parte física como a parte do sistema do coração, certo? Que é a parte mental, a parte de interligação com os meridianos, toda essa parte. No futuro, vocês vão aprender o pericárdio. O pericárdio, ele trata mais a parte física do coração, mas ele tem alguns pontos que trata também a parte mental, tá? Mas o foco dele é a parte física do coração. O coração, ele trata tanto a parte mental, como a parte, como se fala, de interligação com os outros órgãos, você está entendendo? Fora a parte física, que é infarto, miocárdio, cirurgia do coração, angina, problema cardíaco relacionado com o coração, tá? Mas ele é, por exemplo, varizes, ele ajuda a tratar, por quê? Porque é o sistema do coração. Mas varizes também envolve baço pâncreas, entendeu? Então, tudo, por exemplo, é tudo interligado. Então, quando a gente fala, toda vez que a gente fala, tratamento do coração e do sistema do coração, certo? Que é o sistema pela medicina chinesa, entendeu? Então, você tem duas coisas quando a gente sempre fala para tratar, tá? E o intestino delgado, ele é o irmão gêmeo do coração, por isso que você está usando fonte com fonte dos dois irmãos gêmeos, tá? Entendeu? Entendeu? Os dois irmãos gêmeos, tá? Então, nesse caso, como se fala, é dessa forma. Vamos agora ver a víscera, né? Que é o intestino delgado, que a gente vai aprender não na próxima aula, na outra aula, né? A próxima aula é a aula prática. Na outra aula, a gente vai ver como se fala a parte, como se fala do intestino delgado. Aqui é o segundo rodízio, então é o coração e o rim, né? Que é a doença entre os primos, né? Que a gente vai ver agora. Aqui, ó, tratamento entre primos. Tá? Então, o problema do coração, que é a origem do coração, que ataca o rim. Isso é comum, tá, pessoal? Por exemplo, a pessoa teve infarto e depois ataca o rim, ela começa a ter insuficiência renal, tá? Então, a gente usa o C7 e o R10. Isso quando a pessoa não estiver internada, tá? Mas também tem problemas que atacam, como se fala, o coração. Você sabe que o problema, tanto na bexiga como no rim, pode subir o calor da bexiga e do rim, essa infecção pode gerar um infarto, tá?
Então, isso é super comum, acontece, por isso a pessoa tem sempre nefrite crônica ou tem cistite crônica, entendeu? E ela acaba causando infarto na pessoa, né? Um problema cardíaco. Se você olhar aqui, ó, aqui a bexiga, ela vai te dar cistite, entendeu? Da cistite, ela pode vir para ter uma nefrite que pode atacar o coração, ou pode dar cistite, o calor da bexiga subir para o coração e gerar um infarto também. Mas a nefrite também pode gerar, pode o problema da nefrite subir e gerar um infarto, algum problema cardíaco sério, entendeu? Como pode também um problema cardíaco descer para o rim e gerar uma falência no rim, tá entendendo? Isso também a gente vê bastante isso no hospital, que acontece, mas quando vai lá tratar, eles não vão tratar a parte energética do corpo, do contrário na China eles tratam tudo, então lá, quando a pessoa está entrando com esse tipo de problema, ela já começa a tratar o rim, ela já começa a ver, tá com problema no rim, para não subir para o coração, ele já começa a tratar direito o rim, esse negócio. Já está com problema no coração, ele começa a tratar também o problema no coração. Então, o pessoal, por exemplo, se preocupa bastante, entendeu? No caso, quando a pessoa aparece na nossa clínica, você identificando esse problema, você vai estar bem tratando, entendeu? Mas quando chega na nossa clínica, já aconteceu todo tipo de problema. A única coisa que você tem que prestar, por exemplo, a pessoa está com nefrite, então você já sabe que essa nefrite, ela sempre está tendo nefrite, essa nefrite pode vir um dia, vir um infarto. Ela está tendo muita cistite, sempre está tendo cistite. Puta. Como assim? Ela toma antibiótico e nunca passa, certo? Ela vem e vai, sempre vem e vai, sempre vem e vai, mas nossa, mas nunca cura esse negócio. Então, a gente tem que tratar essa pessoa. É por isso que a gente ajuda, a medicina chinesa ajuda bastante nesse sentido, tá? Então, no caso que, por exemplo, o coração atraca o rim, a gente usa o C7 e o R10, que vocês vão aprender na aula de rim, tá? Caso a doença ataque o rim e ataque o coração, você vai usar o R3 e usar o C3, tá? Vamos seguindo. C5. O exame de pulso, quando a gente for treinar, a gente vai aprender, né? A gente vai usar o C7, C6, C5, né? Entendeu? Mas isso vocês vão ver na aula de diagnóstico, tá? C5 é ponto conexão do coração. Então, para toda doença crônica, né, a gente usa o C5, né, também, né? A gente vai ver na próximo slide, né? Não no próximo, no outro, né? Ele é 1 polegada abaixo do C7, tá? 90 graus, 1 polegada, depende do pulso da pessoa. Às vezes você pode usar meia polegada, tá? Ele é o ponto de conexão. Ele acalma a mente, ele tonifica a energia do coração, ele beneficia línguas, os olhos, a cabeça e a bexiga, regula o útero. Lembrando que os olhos, ele é fígado, né? A língua é o coração, né? Então, o que acontece? Como o fígado é mãe do coração, ele ajuda também a beneficiar os olhos, tá? Mas ele também ajuda na parte mental, tá? Então, lembre-se, todo o sistema do coração, tá? Então, quando a gente está falando, problema, como se fala do coração, engloba também a parte mental. Por quê? Porque o coração é cérebro, tá? Então, o cérebro, a gente não tem um órgão em víscera cérebro, né? Entendeu? Ter o cérebro e o cerebelo como uma víscera, né? Não tem isso, né? Então, o conjunto inteiro do cérebro, do cerebelo, toda essa parte mental é o coração. Desculpa, é o coração, tá? Então, ele que rege, entendeu? Tem outros órgãos que vai ajudar na parte, como se fala também, por exemplo, depressão, a gente pode usar também o pulmão, que está sendo atacado. Problema, como se fala, de irritabilidade, o fígado, você está entendendo? Problema de pensamentos excessivos, o estômago, entendeu? Então, todos, o fígado, o estômago, o pulmão, todos eles entrelaçam para o problema no cérebro, tá? Entendeu? Por quê? Porque
podem gerar, todos os órgãos e vísceras podem gerar insônia, pode gerar algum problema mental. Só que o principal do problema mental é o coração. Entendeu? C5, indicações literárias: dor de cabeça, tontura, palpitação, voz rouca, dor de garganta, rigidez na língua, insônia, sonolência, preguiça, dor no punho, tristeza, inquietude mental, raiva, medo, depressão, agitação, palpitação, deficiência de energia do coração, perda de voz, afasia, gagueira, rigidez na língua, vermelhidão e dor nos olhos, na face, dor de cabeça, tontura, menstruação excessiva, enurese, sede, gosto amargo, afta, sangue na urina, queimação urinar. Então, o que acontece? É o ponto de conexão. Ele trata todo o problema de doença crônica, doença entre irmãos gêmeos, a doença do próprio órgão, tá? Nesse caso, por exemplo, o coração, entendeu? Aqui, ó, a gente usa o C7 e o C5, entendeu? Os dois. Para todo o problema de doença crônica, tanto do sistema, certo, do órgão, como o próprio órgão, tá? Ah, mas a pessoa está com um problema mental, esse negócio. Você pode colocar os dois, entendeu? E depois tem o pericárdio 6, que vocês vão olhar mais para frente, mas tem que colocar o rim para acalmar. Daí tem que ver outros problemas que a pessoa tem, se ela tem depressão, daí tem que colocar um ponto do pulmão. Ah, ela está com pensamento excessivo, daí tem que colocar um ponto do estômago, tem que regular o estômago dela. Ah, ela está com problema, como se fala, de irritabilidade, tem que colocar o fígado. Então, tudo isso você vai cercando esses problemas que a pessoa tem e vai fechando, como se fala, a regulagem, entendeu? Lembre-se assim, o sintoma, a gente tem que tratar não só o sintoma, mas também a causa do problema. Então, a gente tem que sedar o coração, tem que sedar o fígado, tem que sedar o estômago, tem que ver por que, que o pulmão está gerando esse tipo de problema, o coração está atacando, então tem que sedar o coração, tem que tonificar o pulmão em caso de algum problema de deficiência, caso não, se tiver com excesso, entendeu? Como que eu sei? A pessoa tem muita espinha, né? Então, espinha é calor no pulmão, né? Então, a pessoa se tem muita espinha, entendeu? Tem que sedar. Então, tudo isso a gente vai vendo, como se fala, vai fazendo uma avaliação inteira, encaixando nos 5 elementos, entendeu? Por isso que eu falo, cada órgão e víscera, coloca numa folhinha e vai escrevendo tudo que tem em cada órgão e víscera, para você saber onde você vai encaixar no futuro, entendeu? Aqui é a doença entre os irmãos gêmeos, como? Quando a doença passa do intestino delgado para o coração e do intestino delgado do coração para o intestino delgado. Isso é meio comum, entendeu? Por exemplo, quando a pessoa tem vários tipos de problemas. Muitas vezes a pessoa vai para o hospital, ela tem um sintoma que parece que ela está tendo um ataque cardíaco, mas na realidade, daí o médico faz o eletrocardiograma e fala para ela, não, isso aí é gases. Ele não sabe o porquê, mas é verdade, entendeu? Por que ele não sabe por quê? Porque ele não sabe como resolver, entendeu? Isso pela medicina chinesa fala como resolver, entendeu? Por quê? Quando a pessoa come alguma comida, vamos supor, muito pesada, esse negócio, ela cai no intestino delgado, e o intestino delgado, vamos supor que ele estiver fraco, ele está com um problema, vamos supor que ele esteja em excesso, ele vai virar uma bola lá, e aquela comida não vai descer. Então aquela comida vai ficar pútrida, ela vai estragar e vai gerar gases. Esse gás, ele vai subir e vai pressionar o diafragma, que vai pressionar o coração. Então a pessoa parece que ela vai ter um infarto, entendeu? E na realidade ela não está tendo um infarto. Mas no futuro, como o intestino delgado ele é irmão gêmeo do coração, ele pode, o fogo do intestino delgado, invadir o coração e gerar um infarto, tá? Então, esse fogo do intestino delgado, como que eu sei? A pessoa às vezes está fazendo fezes em carneirinho, tá? Então, isso é característica. Mas a pessoa faz fezes em carneirinho hoje, amanhã está mole, outra... então ela não está com fogo no intestino delgado. Ela está com um problema intestinal que tem que ser resolvido, tá? Quando a pessoa tem fogo no intestino delgado, ela tem todos os dias fezes em bolinha, ou ela vai uma vez por semana no banheiro, ou ela vai a cada 3 dias no banheiro, ela tem fezes em carneirinho.
e nunca muda esse quadro, sempre está tendo fezes de carneirinho. Então ela está há mês com esse tipo de problema. Então ela caracteriza esse tipo de problema com fogo no intestino delgado, entendeu? Então vamos entrar aqui na doença entre os primos. Primeiro a doença começa no coração e depois ataca o intestino delgado. Então pode ser que o fogo do coração, o calor, desça para o intestino delgado e cause secura no intestino delgado, causando fezes em carneiro, certo? Então, isso, ela não está com sintoma de quê? De ataque cardíaco, tá? Então, você usa o C7 e D7, tá? Ponto fonte de conexão. Agora, é aquele problema que eu falei para vocês. Quando a pessoa, por exemplo, comeu e o intestino delgado está com secura, ele está fazendo fezes em carneiro e ela está tendo sintoma de parecer que ela está tendo infarto. Por quê? Porque os gases que estão no intestino delgado estão subindo, pressionando o diafragma, que está pressionando o coração. Então ela parece que ela está tendo um infarto. E ela vai para o hospital, ela faz um eletrocardiograma, entendeu? E não dá nada, está tudo certo. Então, nesse caso, como se fala, a gente usa o ID4, que é o ponto fonte, e o ponto conexão C5. Quando o fogo do intestino delgado invade o coração, ele tem insônia também e tem taquicardia. Só que lembre-se, ela tem que estar fazendo fezes em carneiro, porque como que eu sei que o fogo no intestino delgado? O sintoma de fogo no intestino delgado é a secura no intestino delgado, então ele está fazendo um cocô em carneirinho, certo? Alguma pergunta, pessoal? Todo mundo entendeu direitinho o que eu passei? Passei até devagar. Professor, esse aqui ele é um pouco mais complexo, né? Tudo Não, que gera entre primos fica mais complexo. Mas não é tão difícil. Você só tem que entender que os dois sintomas são o mesmo, que é fezes em carneiro. Só que tem um detalhe. Um dos sintomas, a pessoa está parecendo que está tendo um infarto. Está com taquicardia. Isso daí é o gases do intestino delgado pressionando o diafragma que pressiona o coração, certo? Quando a pessoa não tem isso, ela só está tendo fezes em carneiro, então é o coração atacando o intestino delgado, o fogo do coração, ele está secando o intestino delgado. Tanto que no futuro você tem também o que? O problema do estômago, né? O coração, o fogo do coração secando o estômago, certo? Que gerando calor no estômago, que causa calor no intestino grosso, causando também prisão de ventre, entendeu? Então, tudo isso, como se fala, você tem que estudar, tem que ver, como se fala, tem que conversar com o paciente e ver os sintomas. Por isso que a gente faz bastante pergunta e resposta, depende das respostas do paciente e também depende da observação que você tenha. Você está fazendo um tratamento, ele melhorou uma coisa e a outra coisa não melhorou, então é por causa de um outro sistema que está errado. Então, você tem que refazer a alteração do seu tratamento, tá? Infelizmente é dessa forma. Tá? Você pode até verificar pelo pulso, você pode verificar pela língua, mas você não sabe o que a pessoa está comendo. E a pessoa muitas vezes não fala o que ela está comendo, esse negócio, e tudo interfere, tudo mexe, entendeu? Então, por isso que vocês têm que entender direitinho, tá? Por isso que eu explico direitinho para vocês guardarem isso ou anotarem. Quando você encontrar isso, vocês procuram no seu caderno esse negócio e vocês já verificam esse tipo de problema. Tá. Professor, a pimenta, ela é fogo. Você acha que ela pode ajudar subir esse fogo para o coração? A pimenta, ela não é fogo. A pimenta é metal. Não é fogo? Ela é metal. Apimentado é pulmão e intestino grosso. Entendeu? Então, o que acontece? Você não estudou a tabelinha. A tabelinha mostra lá, a tabelinha de cada órgão e víscera mostra lá. O coração, ele é amargo. Certo? Só que qualquer produto termogênico, que por exemplo pimenta, gengibre, ele pode subir a pressão da pessoa. Por quê? Porque ele vai aumentar o calor interno da pessoa. Certo? Mas a pimenta,
O apimentado, ele é pulmão. Pulmão e intestino grosso. Coração, ele é amargo. Por exemplo, o café, como se fala, ele ceda o coração. Ele é um dos únicos amargos que ceda o coração, entendeu? Mas, por exemplo, a água com gás, ela é amarga, ela tonifica o coração, entendeu? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso e tem que olhar, por exemplo, a tabela eu coloquei direitinho para vocês, certo? Por exemplo, o peito de frango, ele é, como se fala, referente ao pulmão, tá entendendo? Carne vermelha é referente ao coração. Entende? Baço e pâncreas é carne de carneiro. Por isso que vai ter um tratamento mais para frente que engorda, que é para poder engordar. Então, tudo isso Interessante. vocês têm que, por exemplo, olhar no começo, tem as 3 tabelas que eu coloquei para vocês, com bastante coisa lá que é referente, como se fala, aos órgãos e vísceras, tá? O que cada órgão e víscera tem, entendeu? Essa parte, por exemplo, ah, azedo ácido é fígado, amargo é coração, doce é baço e pâncreas, picante é pulmão, intestino grosso, e pútrido, né, que a gente chama, pútrido é rim e bexiga, certo? Estragado, né? É rim e bexiga. VC14. VC14, ele é o ponto alarme, entendeu? Ele fica 6 polegadas acima do umbigo. Ele fica. VC14, ele é um pouquinho abaixo do plexo, entendeu? Na linha central, 90 graus, 1 polegada, pode colocar 1 polegada, depende da barriga da pessoa. Se a barriga da pessoa for pequena, você pode colocar 45 graus para baixo, tá? Ou usar meia polegada. Normalmente, por exemplo, as pessoas têm uma barriguinha mais avantajada, mas se a pessoa for bem magra, você coloca agulha de meia polegada, porque não tem como você vai colocar para dentro, entendeu? Você regula a energia do coração, acalma e abre os orifícios da mente, regula a rebelião da energia do estômago. Indicação literária: dor, catarro, né, muco, né, e plenitude do tórax, dor no coração, ansiedade, insônia, comportamento maníaco, depressivo, vontade de gritar, raiva, problema mental, né, desorientação, agitação, distensão epigástrica, dificuldade para engolir, náusea, vômito, regurgitação ácida, acidez estomacal, dor no coração, angina pectoris, vômito, dor de estômago, dissecção abdominal, palpitação, comportamento neurótico, falta de memória, hematemese. Indicações, experiência, pontos de alarme para todo o próprio órgão, todo sintoma do coração, tá? Daí você está percebendo que a pessoa, por exemplo, vamos supor, você pode usar ele, o VC14 e também o C7 junto, que é para ajudar, por exemplo, nessa parte mental, toda essa parte, por exemplo, se a pessoa não tem problema dentro do coração, tá? O que a gente aconselha também, por exemplo, normalmente a pessoa sempre tem problema de estômago, né? Você fazer os 3 pontos de estômago, né? Que é o VC12 e o E25, né? Que é para estar ajudando a parte de intestinos, né? Toda a parte intestinal, toda essa parte coisa. E fora isso, depois mais para frente você vai colocar também o fígado, né? E não esquecendo do rim, entendeu? Sempre o rim você tem que colocar. Sempre um pontinho do rim, porque o rim, por exemplo, rim é energia, né? Rim é movimento de energia do nosso corpo, que vocês vão aprender mais para frente. Então, tem tudo isso, tem um ciclo que a gente tem que colocar para estar ajudando as pessoas, ajudando nossos pacientes para estar melhorando, tá? Então, pontos de alarme, como que eu também posso testar, por exemplo, ver se o coração está em excesso? Você pressionando o VC14, né? Normalmente o VC14 sempre tem uma bolinha, né? O meu se pressionar o meu, tem uma bola enorme, entendeu? Então, sempre, certo? Sempre tem, como se fala, excesso. Normalmente sempre tem excesso. Fígado e coração é difícil ter deficiência, é raro, sempre excesso.
C6. C6 é meia polegada para baixo do C7, entendeu? Ele é o ponto de emergência do coração. Por isso que, por exemplo, se você tiver algum problema, como se fala, sério, desde a parte mental, esse negócio, vai colocando C7, C6, C5, você separa, né? Claro, eu vou ver o que o paciente tem para a gente conseguir estar colocando isso, né? Ele revigora o sangue do coração, mas ele tem uma coisa a mais que a gente vai mostrar, vai explicar agora para você, entendeu? Ele tem o C6, fora ser ponto de emergência, ele é um ponto, como se fala, coringa, né? Para algumas coisas, tá? Ele revigora o sangue do coração, isso na ação literária, tá? Não confunda. Controla a rebelião de energia, nutre o yin do coração, clareia o calor da deficiência do coração, interrompe a sudorese, acalma a mente, tá? Indicações literárias: tontura, palpitação, paroxismo da taquicardia, epíxtase, amidalite, dor de garganta, neurastenia, angina pectoris, soluço. Soluço, pessoal, pela medicina chinesa, ela é espasmo no diafragma. Então, o diafragma está com problema, tá? Então, a pessoa está tendo soluço. Mas esse soluço pode vir, como se fala, com um sintoma de infarto, tá? Estou falando isso porque, por exemplo, meu pai, no dia que ele faleceu, eu tinha levantado de noite, ele estava soluçando muito, entendeu? Daí ele acabou até vomitando, tá entendendo? Por causa da dor, todo esse negócio. Mas o soluço, ele faz parte, como se fala, ele dá câimbra no diafragma. Por isso que se a pessoa tiver sempre soluçando esse negócio, você tem que recomendar ela aí para um cardiologista, para um médico, para fazer exame, como se fala, se está normal, fazendo um ecocardiograma, fazer, por exemplo, um eco, ai meu pai, o outro, ai meu pai, problema de memória, é estômago, né? Um eletro? O eletrocardiograma, isso, entendeu? Então o que acontece? Ele tem que, o médico tem que, você também já pergunta para ela, durante o seu tratamento com ela, você já vai perguntar para ela, como se fala, se ela tem pressão alta, se ela tem colesterol, todo esse negócio, se ela tem, como se fala, algum parente que teve um infarto, se tem problema cardíaco, se tem diabetes. Então você já faz essas perguntas porque você já anota na sua ficha esse negócio. Mas o que acontece? Essa pessoa sempre está tendo ou ela está tendo realmente espasmo do diafragma, algum problema de estômago que está gerando gases, que está, como se fala, invadindo o diafragma e está gerando sempre espasmo no diafragma e ela está tendo soluço, ou é um problema de intestino delgado, fogo do intestino delgado, que a gente comentou, que está gerando, como se fala, o espasmo no diafragma, está gerando soluço nela, mas não está gerando taquicardia, esse negócio, ou ela realmente está tendo algum problema, como se fala, no coração, que está gerando, por exemplo, o espasmo, como se fala, no diafragma dela, tá? Então, você precisa, a mesma coisa quando a pessoa aparece, ela tem uma dor em volta do umbigo, certo? Ela não sabe se ela está indo para o lado direito e não sabe se está indo para o lado esquerdo. Ela está com a dor em volta do umbigo. O que você vai fazer? Você vai fazer a avaliação, você não vai expulsar ela da sua clínica, vai fazer a avaliação direitinho, esse negócio, só que você vai pedir para ela ir no médico para fazer, como se fala, uma ultrassonografia, né? O médico vai ver, eu tô com uma dor aqui em volta do umbigo, esse negócio. Os médicos velhos, entendeu? Eles treinavam até a palpação para ver se, como se fala, eu estava tendo problema, como se fala, no apêndice, certo? Mas ele tem que ter bastante experiência, ou o apêndice tem que estar muito inchado para a pessoa perceber, entendeu? Então é mais fácil, certo? Ele fazer uma ultrassonografia. Você tá entendendo? Então você já mandou ele para o médico para ver isso. Então tome cuidado com isso, entendeu?
essas coisas, como se fala, pode gerar problemas sérios e a pessoa, por exemplo, você, como um profissional de saúde, você mesmo você fazendo acupuntura, você não envolvendo a medicina com ela, esse negócio, você indica ela para ir lá para fazer, porque você escreve na sua ficha de avaliação que você falou para ela fazer isso. Por exemplo, pessoa que tem muita dor de cabeça, nós tratamos dor de cabeça, mas muitas vezes uma dor de cabeça pode ser um sintoma secundário, ela pode estar com uma meningite, ela pode estar com um problema até de um tumor, ela pode ter algum problema sério no cérebro dela. Ela tem que procurar um médico e fazer exame, por exemplo, um encefalograma, por exemplo, uma tomografia, esse negócio. Então, o que acontece? Isso não é você que vai receitar para ela, não é você que vai falar para ela. Você é a medicina chinesa. Você vai tratar a parte de medicina chinesa. Essa parte, ela tem que ir com um especialista e tratar. Muitas vezes, por exemplo, muitas mulheres aparecem com enxaqueca, esse negócio. A primeira coisa que eu pergunto, você foi fazer exame no médico, deu algum resultado? Muitas vezes ela até leva para você o resultado. Você tira a cópia desse resultado do laudo, né? O laudo médico, colocar na sua ficha. E você vai ver que, por exemplo, não tem nada, esse negócio, beleza, então tá normal. Então, foi descartado esse tipo de problema. Então, por exemplo, o problema dela pode ser o quê? Pode ser a cervical, problema de dor de cabeça, pode ser problema, como se fala, do fígado dela que está desregulado, depende da posição, pode ser o baço pâncreas, pode ser o rim também, como se fala, depende da posição de onde é a dor de cabeça dela, e você vai tratar direitinho ela, você está entendendo? E ela vai melhorando essa dor de cabeça e não vai voltando, entendeu? Às vezes ela está com dor de cabeça temporal, daí você pergunta para ela se ela está tendo bruxismo, se ela está tendo, como se fala, ATM, você tá entendendo? Daí, eu tô tendo esse negócio, tudo bem, então você vai ter que tratar isso, você tá tendo nefralgia dos trigêmeos, do rosto, certo? Eu tive um paciente que, por exemplo, ele batia a cabeça na parede, de tanta dor, entendeu? Tem gente que, por exemplo, ah, tem literatura que a pessoa se mata por causa dessa dor, é uma dor insuportável, que inflama os trigêmeos e ela começa a ter uma dor insuportável no rosto. Então, eu tive um paciente que, por exemplo, travava o rosto dele e assim, tinha uma dor insuportável, dor de cabeça, não conseguia nem trabalhar. Então, por exemplo, nas sessões, a gente conseguiu tratar a dor de cabeça dele e o problema, como se fala, o tratamento da mandíbula dele, que gerava dor, entendeu? Mas isso é porque ele falava muito, ele tinha que fazer muitas reuniões durante o dia, esse negócio. Então, quando ele começou a acalmar o trabalho dele, e começou a fazer o tratamento, melhorou e nunca mais voltou. Você está entendendo? Então, são situações assim que você tem que estudar. Você tem que estudar o problema desde o sintoma da pessoa até a causa da pessoa, porque tudo se interliga, certo? Tudo, entendeu? Não adianta a pessoa, por exemplo, ela tem que ir para o hospital para resolver o problema, certo? Só que assim, você tem que entender o porquê daquele problema que ela tem, certo? Se é um problema urgente, por exemplo, ela está com pedra na vesícula, a vesícula dela está obstruída, isso daí ela tem que fazer cirurgia. Se você fizer acupuntura, vai tirar a dor da vesícula dela, mas ela pode morrer, porque a vesícula pode cair, descer, a pedra pode entupir, pode dar uma zica tremenda, pode dar até pancreatite nela, pode dar uma porra de coisa, certo? Mas o que acontece? Se a pedra estiver muito pequenininha, tiver areia, você pode dar uma receita para ela para tirar essa areia da vesícula, porque não é bom ela tirar a vesícula. Porque a vesícula, as pedras que estão no fígado, ela vai cair na vesícula. Areia vai cair na vesícula. Quando você tira a vesícula, a areia fica no fígado. Então, essa pessoa que tirou a vesícula, ela tem uma propensão de ter câncer no fígado, ter problema de cirrose, esse negócio. Se perguntar para o próprio médico gastro, ele vai falar isso para você. Ela tem uma propensão de acontecer isso, você está entendendo? Então, você tem que, por exemplo, tentar ver a melhor forma possível para ajudar. Ela está com pedra no rim, você viu que ela está com dor, esse negócio, você foi no médico, viu se está com pedra no rim? Pedra no rim a gente não mexe no nosso consultório. Por quê? Porque, do contrário da pedra da vesícula, que a gente até indica a receita para a pessoa fazer direitinho, ela é como se fosse uma pedra de cachoeira, ela é lisa, ela é lisa, essa pedra, entendeu? E ela, por exemplo, quando você faz o tratamento, ela não dissolve, ela amolece para poder sair nas fezes, tá? Já a pedra no rim, ela parece um cristal,
ela é sextavada. Se eu der a receita para vocês para tirar a pedra do rim, a pessoa pode morrer. Então, essa receita a gente não passa da pedra no rim. A gente tem a receita, a gente não passa. A receita da pedra do rim normalmente se faz em hospital, porque você tem um controle do tamanho da pedra no rim, o tamanho do ureter e o tamanho da uretra da pessoa, porque tudo tem que ser calculado. Então, quando o médico vai fazer expelir essa pedra, como se fala, da maneira natural, ele tem que saber o tamanho de cada pedaço para ele essa pedra cair e não sair rasgando, entendeu? Por isso que normalmente hoje faz litotripsia. Quando a pedra é muito grande, ele faz até litotripsia por catéter. Como assim? Faz uma microcirurgia, coloca um catéter na uretra até chegar na pedra, ele estoura a pedra com ultrassom e puxa a pedra na mesma hora com a pinça, dentro do próprio catéter, entendeu? Então, por isso que tem que fazer um acompanhamento com o urologista. A gente não passa, por exemplo, a receita para pedra no rim, porque a pedra no rim, ela desce rasgando, que a gente fala, né? Se ela rasgar o rim, ela dá uma hemorragia interna, a pessoa nem chega no hospital, entendeu? Então, a gente não faz isso. Já a pedra na vesícula, se a pedra na vesícula é pequena, se está com areia, esse negócio, a gente pode dar a receita, se a pessoa não foi muito de idade, certo? A gente pode dar a receita, a pessoa faz essa receita e faz umas 3 vezes, limpa todas as pedras na vesícula dela, tira tudo, entendeu? Chegou a tirar até, eu vi o meu mestre dando essa receita, tirou uma pedra de 4 centímetros quase da pessoa, ela saiu comprida, né, pelas fezes, depois ela endureceu quando caiu na água, né? Daí a gente fala, né? A pedra caiu lá no vaso, esse negócio. Não é para pegar, porque tem bactéria, tem verme, tem uma porrada de coisa que não pode, né? Esse aluno que tirou a pedra, pegou a pedra e jogou na mesa do médico. Seu filho da mãe, você ia me cortar e arrancar minha vesícula. A gente deu muita risada dele. Então ele falou, não era para você fazer isso, era para você fazer a receita e consertar o negócio. Daí eu falei assim, não, eu fiquei revoltado com ele queria arrancar minha vesícula de qualquer jeito, entendeu? Eu falei, mas não é assim, entendeu? Você tem que ver, por exemplo, você não pode jogar pedra nele. Se a pedra estiver tampando a saída da vesícula, se ela está inchando a vesícula, se ela está para estourar, se, por exemplo, essa pedra vai causar algum problema secundário em você, como hipopâncreas e ter algum problema, não faça isso, entendeu? Faça a cirurgia, entendeu? Só que assim, muitas vezes o médico, por exemplo, a pedra tá aí parada, a gente não vai mexer agora. Você tá entendendo? Não precisa fazer a cirurgia agora. É uma pedra pequena, esse negócio, tá entendendo? Então, nesses casos que, por exemplo, você vê que ele mesmo não tá querendo fazer a cirurgia, ela não tá, por exemplo, gerando um problema, por exemplo, inicial sério, você pode fazer até essa receita e ele vai melhorar, vai tirar pedra, esse negócio. E a gente aconselha até fazer essa receita uma vez a cada 2 anos, um ano, para limpar o fígado, né? Porque toda areia, toda pedra está dentro do fígado, né? Mas a gente vamos seguindo na aula de fígado, vocês lembram, eu passo para vocês, tá? Aqui é a teoria de tratamento dos 9 pontos especiais, entendeu? Que são 9 pontos do coração, né? Ponto poço, riacho, lagoa, rio e mar. Ponto fonte, conexão, alarme, emergência. A teoria dos pontos coração com congruência. Professor, pode voltar rapidinho o slide anterior, por favor? Bom, esse daqui? Isso, obrigada. Não tem na apostila esse daí, né? Não, esse sim, tem. Só para a gente memorizar. Obrigada. Nada, que isso. Pode Lembrando seguir. que ponto mãe a gente não tonifica, tá? Então, lembrando que o coração a gente nunca tonifica, tá? A gente sempre ceda, né? Pode seguir, obrigada. Não, tá bom. Só um segundo. Aqui,
o tratamento de pontos do coração, combinações especiais, doença dos órgãos, né, que é ponto fonte com fonte, doença das vísceras, ponto mar com mar, são os irmãos gêmeos, doença de síndrome entre primos, que é ponto fonte e ponto mar do primo, entendeu? E doença crônica. Doença crônica é fonte e conexão do mesmo meridiano, certo? Então tomem cuidado com isso, tá? Por quê? Porque doença crônica é fonte e conexão do mesmo meridiano, por isso que a gente usa C7 e C5. Agora, entre irmãos gêmeos, a gente usa a fonte e conexão do irmão gêmeo. Então, a gente usa a fonte de um e conexão do outro, assim por diante. Então, a gente usa o C7, por exemplo, fonte, quando é a origem do coração, e intestino delgado, que é a conexão, certo? Intestino delgado 7, que é o secundário. Quando é primário, a gente usa ID4, que é o ponto fonte do intestino delgado, e conexão, que é o C5. Tá? Então, lembre-se, quando é doença crônica, a gente usa a fonte de conexão do mesmo meridiano. Quando é doença entre irmãos gêmeos, usamos fonte de conexão dos irmãos gêmeos. Tá? Beleza? Alguma dúvida até aqui do meridiano do coração, pessoal? Eu vou passar para vocês os vídeos, né? Uma licença, professor. O C6, você falou que... O senhor falou que ia falar sobre o ponto coringa C6. Eu falei. Não falou. Falei, o C6. Foi o último ponto aqui que eu falei. Não Aí, passou? o senhor deu bastante exemplos, falando todas as possibilidades, mas não falou. Não, tá bom. Então vamos repetir aqui. O C6 ele é ponto de emergência. Tá? Fora ponto de emergência, que pode tratar hemorragia, qualquer problema sério do coração, crise do coração, se for braço esquerdo, entendeu? Ele também trata suor anormal, entendeu? O que é suor anormal? Suor noturno, suor na palma da mão, suor no pé, insuficiência de yin falso yang, entendeu? Que é uma doença que é o rim atacando, por exemplo, o coração, tá? Então, o C6 ele é um ponto coringa para ajudar na insuficiência de yin falso yang, para tratar suor anormal, suor noturno, suor na palma da mão e no pé, que é o calor dos 5 centros, tá? E também, por exemplo, qualquer crise do coração, a parte emergencial, né? Entendeu? Qualquer problema, por exemplo, mental, né? Problema, como se fala de problema de insônia, problema, como se fala, referente, como se fala, tanto a parte, como se fala física e psicológica, tá? Mas ele também é o ponto de emergência. Por exemplo, eu tô com um problema, a pessoa teve infarto do miocárdio, já saiu do infarto, ela não tá tendo infarto, tá? Você tá tendo infarto, você tem que levar correndo pro hospital, tá entendendo? Então, não vai querer fazer acupuntura nela, ela tendo, como se fala, infarto, tá? Então, a gente, é nesse sentido. Basicamente é isso. Deixa eu ver mais alguma coisa do C6. Pessoa área normal, ponto de emergência. Insuficiência de ele ajuda no insuficiência de falso yang, que depois você tem que colocar junto com alguns pontos, usar o C7, C6, né? Ou colocar também os pontos do rim, entendeu? Para quê? Lembra que eu falei que a energia corta o nosso corpo, então fica concentrada a energia do coração em cima do coração e não desce para esquentar o rim. E o rim não sobe para esfriar o coração. Então isso é uma inversão de energia. Então ele ajuda nessa inversão de energia, e a gente tem que também tonificar o rim para estar ajudando, como se fala, a subir essa energia para estar esfriando o coração. Tá? Acho que é só essa parte, entendeu? É um problema de angina, uma série que pode estar sendo colocado também, entendeu? Mas não esquecendo que você tem que colocar também o ponto de conexão, eu tenho que fazer o ponto fonte e conexão. Então você vai colocar o C7, C6 e C5, né? Que é o C7 é o ponto fonte, né? O C5 é o ponto de conexão, né? Alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida? Professor, eu fiquei meio confusa. É o C5? Deixa eu abrir aqui. Não entendi. C5? Não, esse é o C6, que eu estou falando que é o ponto de emergência. O ponto coringa é o C5 ou o C6 do coração? C6.
C6. É, C6. Ah, tá. É que eu marquei no C5 também. Então, C5 não é ponto corrido, é só conexão. Só conexão. Tá, obrigada, professor. Nada, que isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo por enquanto. Agora é estudar, né? Obrigada. Eu vou passar para vocês o vídeo da aula prática do coração. Tá? Daí eu vou passar o vídeo da aula prática do baço e pâncreas. Espera só um pouquinho só. Baço e pâncreas. Beleza, baço e pâncreas. Valeu, obrigada, pessoal. Espera um pouquinho, não sai ainda. Deixa eu ver aqui. Aula prática do baço e pâncreas. Beleza, baço e pâncreas. O vídeo, como se fala dos meridianos, por exemplo, o caminho dos meridianos. Trajeto dos meridianos. Esse último é trajeto dos meridianos. Eu vou passar para vocês a provinha para vocês fazerem do baço e pâncreas e do coração. Daí vocês podem fazer hoje durante o dia, tá? Se vocês quiserem almoçar e fazer ela depois, pode almoçar e fazer depois. Obrigada, deu até fome. Eu vou passar ela agora, eu vou passar no WhatsApp para vocês, tá? Então, eu vou passar a provinha tanto do coração, entendeu? Meridiano do coração e do baço e pâncreas, tá? Eu já passo Todo pra... eso meridiano del aula 6 para acá es lo que hay que estudiar para el aula práctica. Los meridianos, todas las aulas, todo es lo que hay que estudiar para y llevar impreso las aulas, los meridianos. Sim, Tá bom, obrigada. tem que estudar como se fala toda... De memoria, del aula 6 Não, para acá. vocês assistirem os vídeos, né? Assistirem os vídeos e levar, como se fala, como chama? Levar, por exemplo, a apostila, né? Para vocês praticarem na hora. Mas, por favor, como se fala, façam como se fala o vídeo, assistam na semana, né? O vídeo, né? Para vocês conseguirem, como se fala, fazer direitinho, entendeu? Mas la gente puede llevar el meridiano impreso, por si la gente no lembra del punto que quiere colocar. Pode. Você vai ter que levar, você vai ter que levar, como se chama? Você vai ter que levar, como se diz? Você vai ter que levar todos os meridianos impressos, entendeu? Isso mesmo estou falando. Obrigada. Entendeu? Vai ter que levar Obrigada. todo impresso, entendeu? Isso. Beleza, tá certinho aqui. Deixa eu ver aqui. Prova do coração. A
provinha do coração já está lá. Deixa eu só ver agora, baço e pâncreas. Beleza, beleza, beleza. Provinha do baço e pâncreas. Pontinho. Com toda a matéria eu passei para vocês direitinho, entendeu? Aqui, coisa, agora eu vou fechar aqui, por exemplo, a nossa, como se fala, a nossa transmissão, mas vocês, por exemplo, eu estou aqui no WhatsApp, tá? Qualquer coisa me chamam aqui no WhatsApp, daí eu ajudo vocês caso precisem de alguma coisa, tá bom? Tá bom, obrigada. Entendeu? Qualquer coisa eu tô aqui Valeu, no gente. tá, gente? Faça uma Ok, provinha de... obrigada. Eu tô aqui no WhatsApp esperando vocês, viu? E vou ficar olhando aqui a provinha. Quando tiver o resultado das provas, eu coloco para você, tá bom? Valeu, professor. Obrigado. Um abraço. Chao, obrigada. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. obrigada.